Atenção, depois do Flávio Bolsonaro dizer que vai fazer de tudo pra defender o interesse das empresas dos Estados Unidos e não do Brasil, o governo Trump disse que o Brasil tem que acabar com o Pix, porque isso está fazendo empresas dos Estados Unidos terem prejuízo. Então Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix se ele for eleito presidente. Pra piorar, várias pessoas perguntaram a ele se ele realmente vai acabar com o Pix e ele se recusou a responder. Enquanto isso, olha o que o Lula publicou na rede social dele, ó. Escolha muito difícil, né? Alguém que defende o Brasil ou alguém que defende os Estados Unidos acima do Brasil. Você que sabe. Galera, o governo Trump acabou de atacar o Pix, nossa ferramenta gratuita de pagamento, desenvolvida pelos técnicos do Banco Central e que já mudou a vida de cerca de 175 milhões de brasileiros e de brasileiras. A Casa Branca chamou de barreira comercial e disse que rouba mercado da Visa e da Mastercard. Mas o presidente Lula não deixou barato, bateu de frente e respondeu. Em um evento hoje, em Salvador, ele disse que o Pix é do Brasil e que ninguém vai mudar o nosso Pix. Eu vou trazer esse momento para vocês, já vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, senta o dedo no compartilhamento, me siga e se gosta do conteúdo que enfrenta a extrema direita e os traidores da pátria, quem quiser e puder apoiar, a chave está aqui e todo apoio é sempre muito bem-vindo e necessário para continuar aqui. Agora veja. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o Pix. Ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o Pix é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Um abraço, querido. Pensa, o Pix é gratuito, instantâneo, controlado pelo Banco Central. Não tem taxa, não tem intermediário gringo. Para Trump e Wall Street, isso é ameaça. Perdem bilhões em cartões, em dados. Lula sabe, se ceder agora, amanhã é tarifaço, sanção, pressão no FMI. Ele não recua porque isso é guerra híbrida, econômica, tecnológica, cultural. O Brasil não é quintal de ninguém. O Pix não é ferramenta, é arma de independência. E o Lula está usando ela para mostrar. A maior potência do mundo pode criticar, mas não manda. Só que tem uma galerinha da extrema direita que tá doida para entregar o Pix e todo o país nas mãos do Donald Trump. E nós não vamos permitir. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se gostou do vídeo, se está com o Lula, comenta aí. O Pix é do Brasil. Compartilha esse vídeo e me siga. Tamo junto. Ora, gente. Tô passando aqui só para relembrar vocês uma historinha que Nicolas contou sobre a taxação do Pix. Pois é, vocês lembram, né? Mas nada aconteceu. Isso mesmo, nada, nenhuma taxação entrou em vigor. A única taxação que aconteceu foi no cérebro de vocês, a famosa taxação de burros. Sério sim que pode acontecer com o Pix. Pode acabar se Flávio Bolsonaro ganhar a eleição. Estão dispostos a tudo, porque o Trump não está gostando dessa história do Pix. Flávio Bolsonaro promete aos Estados Unidos acabar com o Pix. Porque vocês sabem, né? Eles fazem tudo que o Trump pede. Aí... Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o Pix. E ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o Pix é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. Não é só uma eleição não, Alan. Para mim é uma questão assim, realmente de muito impacto na minha vida. Ah, você tá trabalhando por interesse próprio, sim. Tá vendo só? Esses daí vêm de até a própria mãe. Vão dizer amém para tudo que o Trump fizer para livrar essa família de corruptos, né, da justiça. É assim, eles vão vender até a alma pro diabo. O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Tá vendo? E o Rachadinha quer entregar com os bolsonaristas. O senhor acredita que o governo Trump pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, né, liderada pelo deputado Jim Jordan,
a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Quer dizer, então, seu tomba lixo, vira-lata da pior espécie, vira-lata marshmallow, lambedor de bago de americano de Donald Trump. Quer dizer que o Donald Trump prender imigrantes pelos pés e pelas mãos, mandarem para cadeias que são verdadeiros campos de concentração, negando inclusive tratamento para pacientes terminais de câncer. Isso não é ditadura não, né, seu vagabundo? Isso é democracia. Inclusive crianças de 5 anos de idade, separadas dos seus próprios pais, sendo mandadas para campos de concentração dentro dos Estados Unidos e muitas famílias simplesmente dizimadas. Os pais sendo mandados para outros países, os seus países de origem. Os filhos ficam nos Estados Unidos à mercê destes campos de concentração que sequer dão comida para estas pessoas. Desumano. Se prevalece muito de falar em ditadura do judiciário porque tirou ameaças a crianças lá do Kiko dos Foguetes, o ex, né, do Pocarola, Bananinha, porque você acha que isso é liberdade de expressão. Ameaçar a vida de uma criança, como seus comparsas ameaçaram lá no... Agora, Pocarola, você deveria voltar para o Brasil. Se você acha que você é homem de verdade, com H maiúsculo, deixa de ser covarde. Vem para o solo brasileiro falar isso na cara do Alexandre de Moraes. Quero ver se você tem culhão. Babê. Você não precisa ser economista para saber que viver no Brasil tá caro. É o mercado mais caro, é o combustível pesando no bolso, é a conta de luz que não para de subir. Hoje, a projeção para a inflação no Brasil está em torno de 4%. Um pouco mais, mas o brasileiro não vive de índice. Ele sente no dia a dia a alta do preço da comida. É o cidadão trabalhando mais para ter menos. E o que resolve? Menos imposto sobre o que pesa no dia a dia, mais eficiência no Estado e decisões que olhem para quem trabalha, empreende e sustenta esse país. O Brasil não precisa de promessas populistas, precisa de resultado. Vamos construir juntos o melhor para as famílias brasileiras. Eu sou Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República. Lula já zerou o imposto para quem ganha até 5 mil, zerou o imposto em cima do diesel, impostos federais, que os governos não estão querendo diminuir os estaduais. E o nosso pré-candidato da esquerdalha aqui no Paraná, Requião Filho, está falando, tem no site dele, inclusive, que ele vai zerar o ICMS em cima de pequenas empresas. A maior carga tributária em cima das empresas são dos estados, via ICMS. Na questão dos impostos federais, uma coisa que você pode ter certeza se Flávio Bolsonaro ganhar é de que você vai pagar mais caro de tudo. Não porque ele vai aumentar os impostos, mas porque ele vai privatizar a Petrobras. E no momento em que ele privatizar a Petrobras, o litro da gasolina, do diesel e de todo o combustível brasileiro vai aí dobrar no mínimo, considerando a guerra que está acontecendo lá fora. E aí você vai poder reclamar e ele vai falar assim, é o preço internacional, não tem nada que eu possa fazer. Em São Paulo, Tarcísio jurou de pé junto que a água ia baratear quando privatizou a Sabesp. A água subiu de preço. Aqui no Paraná, Ratinho Júnior privatizou parte da Copel. E agora a gente tem quedas de energia de forma recorrente que não tinha antes. Mas fique tranquilo, se você comprou o seu jet ski sem impostos no governo Bolsonaro, muito provavelmente você poderá trocar por um jet ski mais novo, que eu acho que ele também não vai tributar o jet ski. Meus amigos, Donald Trump pensou, o Irã é apenas uma baratinha tonta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Venezuela. Aí Donald Trump dá uma coletiva, ele acabou de falar agora. Olha só o que ele falou. Trump diz que Irã deve fazer acordo antes que seja tarde. Aí sabe o que foi que o Irã fez? Mandou um no país vizinho que vocês sabem.
Aí, em seguida, o Irã vem lá, um porta-voz lá, e diz assim, que o conflito só vai acabar quando os Estados Unidos se renderem. E aí o Trump diz que o Irã deve aceitar, deve fazer um acordo. Só que o Irã não quer o acordo. Quem está querendo o acordo é o Donald Trump. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Trump, afirma que é hora de o Irã fazer um acordo antes que seja tarde demais. Mas já tem um mês, Donald Trump, que você fala, olha, vencemos o Irã, pronto, já acabou. E não é nada disso, meu amigo. Não tem domo de ferro que segure, né? Porque o domo de ferro tá lá, bem elogiado. Só que quando o Irã manda, não tá resolvendo, galera. Ou seja, o Donald Trump corre para um lado, vai para o outro e nada se resolve. E tá aí. Agora o Irã quer a rendição dos Estados Unidos. Saiu hoje uma pesquisa da Atlas para a intenção de votos do governo do estado de Minas Gerais e estou bastante esperançosa. Afinal de contas, Rodrigo Pacheco está praticamente empatado com o Cleitinho Azevedo. E nós, da esquerda, vamos ser obrigados a votar no Pacheco, porque, afinal de contas, nós já tivemos que suportar 8 anos do Jacu, do Eletrozema, e mais 4 anos do Cleitinho. O mineiro não merece, né? Mas aí eu escutei uma fofoca, não sei se é verdade, vou procurar a fonte, de que um dos possíveis cotados para ser o vice do Pacheco pode ser o Aécio Neves. Aí eu fico me perguntando, será que é uma nova temporada do Walking Dead? Assim, por que ressuscitar o Aécio Neves? Não é mesmo? Gente, vamos facilitar o nosso trabalho? Me ajuda a te ajudar? Né? Porque assim, não é possível que no país, em Minas Gerais, não existe outro mineiro melhor do que o golpista do Aécio. Vamos combinar, né? Isso é de deixar indignado demais. Aquele tenente-coronel que matou a esposa, aquele que mandava mensagens para ela dizendo que ele era um macho alfa e que ela era uma fêmea submissa que tinha que obedecer e fazer tudo que ele manda. E mesmo ela fazendo denúncias, ela não foi protegida e acabou sendo assassinada com um tiro na cabeça por esse cara canalha. Esse caso chocou o Brasil inteiro. E esse tenente-coronel, que agora está preso, pediu uma aposentadoria e ele foi aposentado. Ele se aposenta recebendo salário integral com 53 anos de idade. Isso mostra que é mais do que urgente fazer a mudança no regime de aposentadoria dos militares, no regime de pensões para filhas que não casaram. Algum tempo atrás, o governo falou de fazer isso, cogitaram fazer uma reformulação, uma reforma nesse sistema de aposentadoria, de pensões para filhas que nunca casaram, para ver se modifica um pouco esse absurdo que é as regalias que os militares recebem, mas não tiveram coragem, porque nenhum governo tem coragem de mexer com o militar. Eles têm medo de militares. E agora um militar que assassinou a esposa com um tiro na cabeça, que era um crime que estava previsto que ia acontecer pelas mensagens que ele mandava para a mulher e pelas vezes que a mulher tentou denunciar, ele agora tem o direito de ser aposentado. É muito indignante isso, é muito revoltante. Eleito é a única opção que a gente tem de voltar para casa, né? Eu falo o seguinte, enquanto muita gente está preocupada em poder dentro do PL, né, a eleição no seu estado e etc. Quando eu olho o cara criticando de maneira construtiva, com muitas aspas, o Flávio, eu olho e penso o seguinte, cara, esse filho da puta vai obrigar o meu filho a falar inglês como língua original e não vai permitir que o neto encontre o vô antes dele falecer. Então, pra mim, não é só uma eleição, não, Alan. Pra mim é uma questão, assim, realmente de muito impacto na minha vida. Trabalhando por interesse próprio, sim. A gente já sabia, mas hoje foi falado com todas as letras. Quero o poder, quero o Flávio, quero meu pai, quero a família na política, para interesse próprio, ou seja, nada pelo Brasil, tudo sobre eles. E é aí que tudo se encaixa e só não vê quem é alienado. Nunca foi sobre saúde, educação, melhorar a vida do povo brasileiro, foi sobre poder, ego, enriquecer e usar o Estado como escudo para aprontar o que quiser e sair livre. Não existe mais limite para essas pessoas. Eles estão em busca de tudo ou nada. Se Flávio Bolsonaro ganha a eleição e se torna presidente, vai vender as terras raras para os Estados Unidos, vai cobrar PIX dos brasileiros, sim, vai fazer com que os Estados Unidos comande dentro do Brasil, e é aí para pior. Não existe patriotismo nesse povo, existe interesse. E ele mesmo disse, eu estou na política, minha família está na política por interesses próprios. Bobo é quem acredita ainda nessa família. Nunca senti tanta vontade de apertar o 13 novamente. Outubro tem que chegar rápido demais pra gente apertar o 13, pra gente varrer essas pessoas, varrer o Congresso que usa o país como negócio próprio.
Sobre o fim da escala 6x1. A direita tá contra, queria saber o que você acha, vai quebrar o Brasil, vai gerar desemprego? Em relação à escala 6x1, né, eu tinha feito algumas pesquisas para conseguir me basear melhor e entender melhor sobre quais seriam os pontos negativos, se tivesse pontos negativos em relação à escala 6x1. E eu acho que se a gente fosse olhar no sentido econômico, como os direitistas gostam de falar de economia, se a gente for ver os países que menos trabalham em cargas horárias semanais, são países europeus, né? E eles têm metade da nossa população e tem um PIB muito maior, ou seja, eles trabalham menos semanalmente e eles conseguem fazer com que a economia deles girem 3 vezes mais do que o nosso PIB atual. Você concorda com aquele pessoal que fala que o brasileiro trabalha pouco? Como que o brasileiro trabalha pouco, gente? A maior carga horária que a gente tem mundial é 50 horas, a nossa é 44. O brasileiro ele trabalha muito. E o que falta para o brasileiro é tempo. Tempo de qualidade, tempo para passar com os filhos, tempo para conseguir cuidar de casa, para investir no estudo, para investir em algo que queira. Tempo até mesmo para conseguir empreender, né? A gente sabe que muitas pessoas, além do trabalho cotidiano, têm outros sonhos com arte ou com outras coisas e não conseguem investir nisso. Então, acho que é uma farsa esse tipo de justificativa. Você não acha estranho? Pessoal, Flávio Bolsonaro teve no sábado lá num evento nos Estados Unidos com toda a turma do Trump. Aí passa 4 dias e o Trump, de novo, ataca o Pix no Brasil. Será que é só coincidência? Tá esquisito. Vamos retomar o que aconteceu. Flávio Bolsonaro foi num evento da extrema-direita mundial lá no Texas. Encontrou toda a turma do Trump. E ele discursou no evento, prometendo entregar de bandeja as terras raras do Brasil para os Estados Unidos. É isso mesmo. Algo que não é dele, ele dizendo que ia entregar para pedir apoio político pro Trump. Bom, isso todo mundo viu. Mas vê só, uns dias depois, de novo, os Estados Unidos atacam o Pix, dizendo que o Pix é concorrência desleal, porque as operadoras de cartão de crédito norte-americanas, a Visa, a Mastercard, a American Express, estão perdendo dinheiro por um sistema que é muito mais barato, muito mais eficiente e 100% brasileiro. Eles nunca engoliram o Pix, mas o ataque agora, nesse momento, 4 dias depois do Flávio Bolsonaro ir lá prometer as terras raras, será que o Pix não entrou nessa conversa a portas fechadas também? Será? Quem entrega uma coisa também pode entregar outra. Eu não sei o que você acha, mas eu tô achando essa história toda muito esquisita. Ou é uma coincidência do destino daquelas, ou... Bolsonaro e Banco Master, tudo a ver. 3 ministros do Bolsonaro viajaram no jatinho com o Vorcaro, juntinho com o Vorcaro, de Brasília a São Paulo, e foram os ministros Ciro Nogueira, o Fábio Faria e também o Bruno Bianco. Esses 3 ministros do governo Bolsonaro viajaram com o Vorcaro de Brasília a São Paulo em agosto de 2025, quando as investigações já estavam em curso. O Ciro Nogueira era chefe da Casa Civil, ele controlava todo o governo Bolsonaro. O Fábio Faria era ministro das comunicações, ou seja, sabia de todos os contratos ali do governo em publicidade. E também o Bruno Bianco era advogado-geral da União, advogado do governo Bolsonaro. Estavam os 3 ali reunidos com o Vorcaro, num voo, num jatinho de Brasília para São Paulo, quando as investigações já estavam bem avançadas. Também estavam nesse voo 2 deputados bolsonaristas, o Isnaldo Bulhões e o Rodrigo Gambale. Esses 2 deputados bolsonaristas também participaram dessa viagem, que me parece uma viagem de negócios. Eles não viajaram no avião do Vorcaro, eles estavam com o Vorcaro no avião do Vorcaro, enquanto as investigações já estavam em curso. Lembrando que o Banco Master passou a operar em 2019, quando o presidente do Banco Central era o Campos Neto, colocado pelo Bolsonaro, e foi o maior financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, 5 milhões de reais operados pelo Zetel. Então, meus amigos e minhas amigas, me parece que o grande responsável por todos os crimes que ocorreram ali do Banco Master estão aparecendo pouco a pouco e são representantes da direita, da extrema-direita bolsonarista. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sei.